Olá, estamos começando mais um Saúde em Foco, programa desta quarta-feira, e nós estamos recebendo a geriatra doutora Thaís Santos. Para quem não conhece a doutora Thaís, ela é filha do doutor Florival. Ele faz quantos anos que vocês estão em Mococa? Boa noite, doutora Thaís. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui para passar algumas informações para os nossos telespectadores. Boa noite, agradeço pela oportunidade. Nós estamos em Mococa já há mais de 35 anos, né? Então, nos sentimos da cidade, ótimo, praticamente. E, bom, nós vamos falar sobre geriatria. A doutora Thaís é geriatra, ela atende no consultório juntamente com o pai, que é ortopedista, ali pertinho do pronto-socorro, né, doutora Thaís? Isso, bem em frente, bem quase, em frente, né? Ao pronto-socorro. E ela atende também na Santa Casa. Então, nós vamos falar sobre idosos. Aliás, nós já comentamos aqui, doutora Thaís, que a população de idosos só cresce, né? E o Brasil não é diferente, nós também temos. Então, existe uma preocupação muito grande da saúde pública nesse quesito, né? Sim, existe. Realmente, o envelhecimento populacional tem aumentado, né? A população de idosos tem aumentado cada vez mais. Então, o cuidado com esse idoso, tanto o indivíduo quanto em questão de medidas de saúde pública, ele existe, né? E é uma coisa que a gente tem que estar preparado para isso, né? Para atender. Exato. Agora, a gente não ouvia falar há anos atrás, alguns anos atrás, em geriatria. Eu não sei, é uma especialidade médica, você fez medicina, aí depois você se especializa em geriatria? Isso, dentro da medicina, né, a gente tem as especialidades clínicas, e dentro dessas especialidades clínicas tem a geriatria, que é o cuidado voltado exclusivamente para o idoso. E relativamente é uma subespecialidade nova, né? A quantidade de geriatras, se for comparada às outras especialidades, é exponencialmente menor, né? Porque é uma especialidade ainda muito nova, talvez até por essa demanda, né? Exatamente. Expectativa de vida, né? Com o aumento, o envelhecimento populacional. Então, a partir do momento que houve essa demanda pelo cuidado do idoso, houve a necessidade de uma subespecialidade. Então, realmente, se for comparar com outras subespecialidades dentro, né, da prática médica, ela é relativamente nova, não se ouvia falar. Doutora Thaís, existe uma preocupação com o idoso no modo geral, mas a alimentação é uma coisa que tem que ser diferenciada, porque a gente, quando criança, jovem, adulto, você come e tal. Agora, o idoso tem que ter um cuidado especial com a alimentação? Sim, mas eu vou voltar um pouquinho atrás. Eu acho que assim, o envelhecimento está muito relacionado à nossa qualidade de vida, né? E a alimentação está intrinsecamente relacionado. Por quê? Se o indivíduo se alimenta de uma forma correta ao longo de sua vida, ele vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Então, o cuidado da alimentação do idoso, sim, é importante. Existem necessidades especiais para o idoso que a gente precisa se atentar, mas esse cuidado também tem que vir lá de trás, né? Exato. Agora, o idoso, ele é uma pessoa que ele começa a ter algumas deficiências. Ele não pode passar muito tempo sem comer, quer dizer, às vezes o idoso mora sozinho, fica sozinho, e existe um perigo, não faz bem passar muitas horas sem se alimentar. No caso do idoso, eu queria que a senhora comentasse. Sim, o envelhecimento, né, de forma geral, ele traz algumas carências, vamos colocar dessa forma, né? Um idoso, ele não absorve uma vitamina ou nutriente tão bem quanto um adulto jovem. Então, a necessidade, o cuidado, né, tem que ser muito maior.
tanto na qualidade da alimentação, né, o que se come, quanto nos intervalos, né, uma alimentação fracionada, a escolha dos alimentos, né, de forma correta, reflete muito em relação à saúde desse idoso. Então, existe uma preocupação com o idoso que ele mora sozinho, ele não tem alguém que cuida. Existe aí uma multa, existe dentro da lei, o idoso não pode ficar sozinho depois de uma certa idade. Isso procede? Na verdade, seria um abandono? Na verdade, depende muito do estado desse idoso. Se é um idoso funcional, no sentido de que é um idoso que consegue fazer suas coisas de forma independente, tem a cognição preservada, no caso é lúcido, né? Então, esse idoso, desde que tenha um amparo da família, lógico, ele vai poder viver de forma independente, né? Diferente de um idoso que já tem algum comprometimento da cognição, né? Ele não é lúcido, ele é esquecido, ele é confuso, né? Esse idoso, ele que necessita desse cuidado, ele não consegue fazer as coisas de forma autônoma, segundo o Estatuto do Idoso, se ele não consegue promover o autocuidado, a família, né, mais diretamente os filhos, têm que proporcionar esse autocuidado. E se não houver esse autocuidado, os filhos, eles têm que responder por negligência. Tá certo. Agora, no caso do idoso, não pode tomar vitamina, por exemplo, assim, receitar, porque vitamina é alimento, não é remédio. Exato. Mas, às vezes, isso acontece do idoso. É normal a gente receitar vitamina para idosos ou não? Vou te falar que é uma prescrição muito frequente, porém, como eu falei, existem certas deficiências características, né, do idoso, algumas vitaminas específicas. De um modo geral, existe um conceito que tomar vitamina é bom, mas na verdade é muito contraproducente. Por quê? Se você não tem uma demanda por aquela vitamina, você vai estar tomando uma vitamina sem motivo e acaba que o seu corpo vai eliminar isso de forma natural se você não tem a necessidade, ou dependendo da quantidade de vitamina, se você toma sem uma prescrição correta de forma errônea, elas podem até fazer mal, né? Então é ideal e é frequente o uso de vitaminas no idoso, desde que seja orientado por um médico. Exato. Não pode tomar achando que faz bem, tomar bem. Não, né? Agora, eu não sei, o idoso geralmente tem uma caixa de remédio, né? Ou ele toma para pressão, toma para isso. E como é que a gente faz para que esse idoso, que ele está ainda consciente, ele não se perca com os medicamentos? Qual que é a dica da geriatra? Eu acho que o principal em relação à prescrição, né, tem muitos idosos, a gente chama de polifarmácia, né, e é muito frequente o uso de mais de 5 medicações, né, então às vezes a adesão ao tratamento não é de forma correta, a tomada das medicações. O ideal é que esse idoso tenha um segmento médico, geralmente feito por um médico principal, né? O geriatra atua justamente nisso, né? Ele vai tratar de várias doenças, né? Remota um pouco aquele conceito de médico da família, né? Então ele não só vai tratar de coisas mais específicas dentro da geriatria, de uma demência, mas ele vai, né, conseguir acompanhar uma pressão, um diabetes. Então você tendo um médico que conhece todas as suas doenças, conhece as suas vulnerabilidades, ele consegue fazer uma prescrição correta, talvez até mais enxuta, né? Porque a gente tem que evitar ao máximo essa polifarmácia. E a partir do momento que você tem essa prescrição e o idoso, ele tem consciência, eu acho isso muito importante, o idoso tem que ter consciência do porquê que ele usa aquelas medicações, da importância, né? Ele entendendo dessa forma e facilitando questão de horários de tomada, né? Próximos às refeições, eu consigo com que essa pessoa ela consiga
fazer essas tarefas que seria a tomada da medicação da forma correta, entender a importância, reavaliar a necessidade de cada medicação e facilitar as tomadas. Sim, mas aí no caso, esse idoso consciente e ele sabe que tal hora ele tem que tomar isso, tal, marcar numa lousa, marcar num papelzinho para ele poder acompanhar. Exato, é muito comum que hajam às vezes tabelas ou às vezes até as caixinhas com as medicações para ele identificar, né? Tá certo. Agora, quando ele já não tem essa consciência, então alguém tem que acompanhar, é o caso do acompanhante para idoso, para poder fazer com que ele tome. Porque às vezes o idoso também ele é meio assim, raivoso, ou não é raivoso, ele deixa de fazer as coisas, teimoso, né? Então nessa hora precisa do acompanhante de idoso, porque a medicação é muito importante. Seria uma pessoa ali que está para o cuidado desse idoso, né, se ele não consegue promover esse autocuidado, que tenha consciência dessas medicações e que consiga ofertar de forma correta. Ou alguém da família, né, ou se a família não consegue proporcionar isso, alguém de fora que seja capacitado para isso. Para poder ajudar. Agora, o idoso, ele tem problema, assim, de depressão, de ansiedade, além de todos os remédios que ele toma, ele, assim, a idade quando vai chegando, parece que o idoso fica mais triste, fica mais recluso, e aí o que fazer? Pode entrar uma psicóloga aí para ajudar? Sim, sem dúvida. Não é inerente ao processo de envelhecimento, a ansiedade, a depressão. Mas a gente tem, né, com muita frequência, né, pela questão do envelhecimento trazer uma sensação de inutilidade, né, você deixa de prover e passa a ser cuidado. Então, por essas questões, o idoso, a incidência de depressão, ansiedade, quadros psiquiátricos, né, são muito elevadas. E sempre que tem algum diagnóstico psiquiátrico, na verdade, não só a psicóloga, mas toda uma equipe, né, multidisciplinar, uma fisioterapia, um educador físico, a psicóloga, vão agregar nesse tratamento. Certo. Agora, no caso do exercício físico, também é importante. E independente da idade, mesmo que ele não consiga levantar, ele tem que fazer algum exercício. A atividade física, eu acho que está na base de tratamento de qualquer doença, né? E não só qualquer doença, na questão da prevenção. Então, é preciso que a atividade física seja uma constante. Lógico que tem que ser particular de cada indivíduo, né? Um idoso que é funcional, ele pode sair, fazer uma academia, dependendo das doenças que ele tem, vai ter uma atividade física específica, ou mesmo um idoso que tem restrição. Existem atividades que podem e devem ser feitas para que ele fique melhor, né? Questão de ganho de força, de autonomia, tudo isso. Então, compete em qualquer situação. Doutora Thaís, mas o idoso, ele tem que ter um hobby, não tem que ter? Sim. Ele tem que gostar de fazer alguma coisa. Sim. Porque ele está aposentado, ele já não está, mas não tem atividade, não tem aquela agilidade. Ele precisa de um hobby, isso é fundamental. Dentre os tratamentos, né, a atividade física, tomada de medicação quando necessário, uma alimentação saudável, um sono, ele tem que ter um período de uma atividade de lazer, né? Isso é muito importante, questão de saúde, não só no idoso, né, em qualquer idade. E é importante que esse idoso se mantenha, eu falo que funcional e ativo, né? Mantendo essa atividade, seja com um hobby, uma leitura, um crochê, uma jardinagem, ele tem que fazer alguma coisa, desde que ele possa, né? Ele não está assim dentro do impossibilitado. Limite. Exato. Mas tem que fazer. Isso é extremamente importante para a prevenção do desenvolvimento de várias doenças. Mas todo idoso, ele tem uma grande chance de ter depressão.
Ou não é depressão esse vontade de ficar sozinho, quietinho, conversar menos? Isso seria que ele se isola. Isso não é depressão? Depende muito do quanto esses sentimentos vão impactar no dia a dia desse idoso, certo. Né? Porque o envelhecimento traz, né, essa sensação de inutilidade, então depende muito, é normal, eu acho que qualquer um de nós, né, crianças, jovens, adultos, idosos, existem sentimentos, né, tem dias que a gente tem um sentimento melhor, tem dias que a gente está se sentindo mais triste, mais introspectivo. Agora, se esses sentimentos estiverem impactando de forma direta no nosso dia a dia, ele tem essa introspecção a ponto de não ter vontade de fazer nada e se isolar, né? Esse é o limite para um quadro depressivo, né? Esses sentimentos impactarem no dia a dia e ele deixar de fazer a rotina dele, deixar de fazer as coisas que ele gosta, deixar de sair, deixar de se comunicar. Aí a gente tem um limite e uma diferença para um quadro depressivo, né? E assim, pelo nosso estilo de vida, a questão do envelhecimento, a falta de preparo, né, da população em geral para esse envelhecimento, traz o índice de depressão, de ansiedade é muito grande, né? Uhum. Agora, no caso de tontura, porque a gente percebe que o idoso, ele facilmente ele cai. Uhum. Ele cai porque ele tem uma tontura. É normal do idoso ter uma tontura, uma leve tontura, ou já é sinal de alguma outra doença? Não faz parte do envelhecimento, né? Não é porque é idoso que envelheceu que vai ter tontura. A gente tem diversas doenças que podem causar a tontura, né? Desde questão da labirintite, né? Comumente conhecida como labirintite, mas existem diversos outros fatores, questões neurológicas, interação de medicação, má alimentação, né? Então não é uma coisa que a gente pode tornar como habitual, falar não, tô com tontura, falar não, pela idade é normal. Não, né? Mas isso não seria assim o Parkinson? O Parkinson é uma outra realidade. É uma outra doença. Agora, o Parkinson não começa com essa tontura aí, não? Não. O Parkinson, a doença de Parkinson especificamente, um sintoma muito comum, não é às vezes o principal, mas que é mais conhecido é o tremor, né? A doença de Parkinson, junto com o tremor, vem algumas alterações de marcha, questões de equilíbrio, então não necessariamente vem com a tontura. Pode ter dentro do quadro a tontura relacionada, mas não é o principal sintoma. Não. Né? São coisas diferentes. O Parkinson, ele é comum no idoso ou ele aparece bem antes com 50, 60 anos, a pessoa que tem a tendência a ter Parkinson, ela já começa a ter os sinais ou não? Pode aparecer em décadas mais avançadas, né? Depende muito, dentro do Parkinson a gente tem vários tipos de Parkinson, tem alguns que podem desenvolver mais cedo, outros mais tardiamente, né? Não tem cura? Não tem cura, mas hoje em dia com medicação que existe um controle muito bom da doença. Existe, né? Existe. E o mal de Alzheimer é outro problema. Exato, é outra doença, né? Que a incidência é muito mais comum nos idosos, né? O Alzheimer do que o Parkinson. A incidência de uma doença ou de outra é porque dentro dos quadros demenciais existem vários tipos. O mais conhecido é o Alzheimer, né? Certo. Então, se você for comparar em relação a todas as síndromes demenciais e um Parkinson, o número vai ser superior. A pessoa, porque as doenças sempre tem alguns sinais, né? Então, no caso do Parkinson, seriam tremores. E no caso do Alzheimer? O Alzheimer, a característica mais comum é o esquecimento, né? Esquecimento. Exato.
Mas não é qualquer esquecimento, porque não. A gente esquece, mas é um esquecimento mais profundo, mais acentuado. Esquecimento, hoje em dia todo mundo é esquecido pelo estilo de vida que a gente leva, né? Questão de multitarefas, a gente fica muito esquecido porque a gente não dedica atenção. E memória está ligada à atenção. O paciente que começa com esquecimento é um esquecimento, eu falo que assim, tem esquecimentos que para mim acendem levantam a bandeira vermelha, esquecimentos de coisas que assim são habituais, fazem parte da rotina e ele passa a esquecer, né? Não aquele esquecimento de onde eu guardei minha chave, ou esqueci um recado, esqueci o nome de uma pessoa, mas aquela coisa que o idoso sempre fez, como por exemplo, ele tem uma rotina de levantar todos os dias e ir à padaria comprar pão. De repente ele começa a esquecer essa rotina, se perde no caminho da padaria, né? Coisa que ele fez a vida toda e de repente muda. Ou é um idoso que tem o hábito de cuidar das contas de casa, sempre teve a habilidade para isso. E em um momento ele começa a esquecer de pagar essas contas, a se perder no dinheiro. Esse tipo de esquecimentos são esquecimentos que são preocupantes. E aí entra o medicamento? Não necessariamente. Depende muito do estágio, né? Que se encontra, né? Tem pacientes com um estágio que a gente chama de pré-demência, estágios iniciais, leves, moderados. A partir do momento que se faz o diagnóstico dessa doença, aí sim a gente vai conseguir nos estágios de início para moderado a medicação. Agora, a família é muito importante para o idoso. A família, o carinho, a dedicação, o cuidado com o idoso. E existe aí, no caso dessas duas doenças que nós falamos, um histórico de família, ou não está ligado diretamente à genética, o Parkinson e o Alzheimer? O Parkinson sabe-se que existe sim, né? A ligação genética. O Alzheimer, o que se sabe comprovadamente que existe relação familiar é o que se desenvolve antes dos 65 anos, que é o pré-senil, que a gente chama, que esse se conhece o gene, se faz a pesquisa direta, né? O Alzheimer de forma mais tardia, que é o mais comum, esses mais jovens são muito mais raros. Se sabe que não se sabe comprovadamente qual é o gene, mas acredita-se que tenha também relação familiar, mas não está bem estabelecido. Mas a influência do meio é um fator principal. São duas doenças que preocupam muito, mas que se você a medicina, por mais que tenha estudado, ainda não chegou ao máximo para poder tentar evitar ou melhorar a qualidade de vida desses pacientes, não é, doutora? São doenças que ainda não se sabe, se conhece o mecanismo, né, da doença, o que acontece na parte de degeneração cerebral, tanto no Parkinson quanto no Alzheimer, mas não se sabe o motivo de pessoas terem, porque esse indivíduo tem a doença e esse outro não, né? Certo. A gente sabe que os fatores externos, né, estilo de vida, alimentação, eles influem muito, mas o porquê certas pessoas desenvolvem, outras não, ainda não se tem conhecido, né? É isso aí. Agora, a doutora Thaís é geriatra e ela atende no consultório. Agora, a Santa Casa, a senhora também atende na Santa Casa? Atendo. Atende pacientes do SUS? Exato. Normalmente na Santa Casa eu atuo como clínica, né? Clínica, porque a gente supre a demanda de internações da UPA, né? Ou mesmo internações da região, que a Santa Casa é referência, né? E especificamente como geriatra, conforme demanda. Tem que atender. Agora, para terminar a nossa conversa, doutora, a pessoa, ela procura o geriatra e com que idade? E o que consta da primeira consulta feita
dentro da geriatria? Quais são os exames e quando eu devo procurar um geriatra? Eu acho que não existe uma idade mínima para se procurar um geriatra. Na verdade, eu acho que a melhor medicina é a medicina preventiva. Então, quanto antes você começar aí, a partir dos 40, 45, a gente vai atuar justamente na prevenção de doenças, que é a melhor forma, né? A primeira consulta dentro da geriatria vai depender muito da demanda do paciente, né? Se for um paciente mais jovem sem doenças, a gente vai fazer toda a parte preventiva, né? Exames de forma preventiva. Agora, se for um idoso com mais idade, que tenha outras doenças ou mesmo que precise de investigação de outras doenças, aí vai ser mais direcionado, né? Cada exame de acordo com a necessidade. Porque eles costumam dizer que a geriatria, o geriatra, ele pede assim inúmeros exames para poder realmente fazer um check-up geral para poder iniciar, porque a partir dali é que se começa um tratamento anti-envelhecimento. É isso, doutora? A gente não consegue prevenir, né, o envelhecimento, ele é natural, mas a gente consegue fazer com que esse envelhecimento seja saudável. A questão de demanda de exame vai depender muito de cada paciente. Por quê? Como eu havia dito, o geriatra ele tende a cuidar do paciente como um todo, né? Então ele não vai ver só a pressão, só o diabetes, ele vai ver tudo, né? Existe sim uma demanda maior de exames para a investigação dos quadros cognitivos, das demências, né? Que são exames aí mais específicos. Então vai variar de um paciente jovem que não tem nenhuma doença específica, ele vai fazer a parte preventiva de exame de sangue, né? Um eletrocardiograma, como outro especialista, um cardiologista, enfim. Agora, pacientes que têm doenças que precisam de um acompanhamento ou mesmo um diagnóstico, aí a demanda vai ser maior, isso no geriatra ou mesmo em outra especialidade. Agora, para finalizar, o colágeno, ele faz bem? O geriatra receita colágeno ou não? É tudo mito? Eu digo assim, no caso do envelhecimento, né? Então a pessoa está bem, não está com problema nenhum, mas ela quer ter mais vida, mais vigor. Então eu pergunto, como é que entra o colágeno? Porque é uma febre, né? Exato. Né? Eu acho que a indústria farmacêutica tem investido muito nessa parte em relação à divulgação porém, eu afirmo aqui mesmo para os meus pacientes que eu prefiro muito mais um hábito de vida saudável, uma alimentação completa, balanceada, né, dentro do possível, não precisa ser alguma coisa específica. E uma atividade física eu acho muito mais saudável e de qualidade do que você suplementar alguma coisa, como eu estava falando das vitaminas, da mesma forma o colágeno. Evidência científica, né, estudos ali que comprovam, são poucos ainda, né, eu acho que muitos em desenvolvimento. Então eu prefiro muito mais, ao invés de suplementar, tomar uma medicação, que não deixa de ser uma medicação, fazer uma alimentação, fazer uma atividade física, eu recomendo mais. E agora o caso da osteoporose também é uma coisa que acontece no idoso. É muito mais frequente. É muito mais frequente. Sim. Então tem também que prevenir a osteoporose. Prevenção, desde o diagnóstico que a gente faz com acompanhamento da densitometria óssea, né? Certo. Também questão de qualidade de alimentação, suplementação de vitamina. Para fortalecer os ossos. O sol, que é fundamental, o sol né? Importante também, sim, né? Sim. Bom, doutora Thaís, tem mais algum recado que a senhora queira passar para os telespectadores? Eu acho que o recado... Ficou alguma coisa que você acha importante? Não, eu acho que o principal recado que eu acho... eu acho que não só na geriatria, mas em questão de qualquer especialidade, seria o envelhecimento saudável,
né? Então, da forma que a gente tem de prevenir isso, para não esperar aparecer uma doença para se procurar, né, o atendimento, seja no geriatra ou seja em outro especialista, para que haja a prevenção e a consciência de que a maior parte das doenças a gente pode prevenir com hábitos, né? Saudáveis. Hábitos saudáveis. Para ter esse cuidado. Muito melhor a gente prevenir do que tratar uma doença. E aí a gente pode falar do álcool em excesso, Exato. bebidas alcoólicas e o cigarro. Exato, não é verdade? Principalmente. Doutora Thaís Santos, muito obrigada e sucesso. E para quem não conhece essa geriatra, ela atende também na Santa Casa, no consultório e também lá na residencial A Casa, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís. obrigada.